Atos capítulo 9, verso 36. Só os que encontraram, diga aleluia. Aleluia. Está escrito assim: havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Diga Dorcas. Dorcas era uma mulher de Deus. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Diga assim, boas obras e oferta. A palavra esmolas aqui é melhor traduzida como oferta. Então ela era uma pessoa que era envolvida na obra, ofertava, dizimista fiel. Mas olha o que acontece no verso 37. Acontecendo que naqueles dias ela adoeceu e morreu. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. O cenáculo é a parte de cima de uma casa, ok? Provavelmente a casa dela. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, diga assim, Pedro estava ali, bem na hora, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram. Diga assim, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas. Diga, chorando e mostrando-lhe túnicas. E vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Diga, muitos creram no Senhor. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você, te trazer luz, revelação da palavra essa noite. Pai, nos colocamos diante do Senhor e diante da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco, pedimos ao Senhor que nos abra o entendimento, abra os nossos olhos espirituais, para que vejamos cada princípio da tua palavra. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir do Senhor, que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor. Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Diga assim, nessa noite eu abro meu coração para receber a palavra de Deus, porque eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Diga, eu me abro para recebê-la como luz para o meu caminho, como alimento para a minha fé e como inspiração para a minha vida. Amém. Quero compartilhar com você uma palavra que tem como título A Casa de Dorcas. Diga, a Casa de Dorcas. Sim, a Casa de Dorcas, porque eu estou crendo que esse cenáculo, essa parte superior onde foi levado o corpo dela, eu estou querendo que seja a casa dela, mas ainda que não seja, ela é a principal personagem, por isso nós vamos colocar a Casa de Dorcas. Veja, mas eu quero falar para você nessa introdução 3 coisas que eu já havia falado para você na casa de Jairo. Primeiro, o fato de você servir a Deus não te imuniza de adversidades. Diga assim, o fato de servir a Deus não me imuniza de adversidades. Veja, eu estou mostrando para você em 2 mensagens. Eu falei isso para você na casa de Jairo. Jairo era o principal da sinagoga, a filhinha dela adoeceu. Agora eu estou mostrando para você que Dorcas era uma mulher de Deus. E aí ela era envolvida na obra e ela inclusive ofertava, dizimava, dava esmolas. No entanto, irmão, a Bíblia diz também que a adversidade veio para a vida dela. Num determinado dia ela adoeceu e morreu. Foi inclusive, está até no mesmo versículo, parece uma coisa assim rápida. Ela adoeceu e no outro dia, na outra semana morreu. Uma coisa relâmpago. Agora,
Essa é a primeira coisa, informação que eu quero falar para você nessa introdução. Mas a segunda coisa é o seguinte: o fato de você servir a Deus garante providência na hora da adversidade. Porque assim, o fato de servir a Deus, o fato de buscar ao Senhor, porque assim, quando eu coloco o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas me são acrescentadas. Veja, eu falei para vocês, está lá em Mateus 6,33, não precisa se abrir, mas sabe o que é interessante? Justamente por aquela época onde Tabita ou Dorcas adoeceu e veio a morrer, justamente por aquela época Pedro estava por perto, a providência estava por perto. Eu quero que você sacode com seu vizinho e fala para ele assim: a providência está por perto, irmão. Dá uma sacudida nele e fala para ele: a providência está bem perto, irmão. Não te atemorize. Quantos dizem amém a respeito? Veja, talvez você está passando por alguma adversidade esses dias, sim ou não? Talvez você está passando por alguma luta esses dias. Talvez você está até pensando: não estou entendendo. Estou fazendo casa de paz, estou indo para a célula, estou indo até para o culto e agora está me acontecendo isso. Fala para o seu vizinho: relax, irmão. Descansa o seu coração, fique em paz. A providência está por perto. Amém ou não amém? A providência está por perto. Agora, sabe o que é interessante? Olha aqui para mim. É tão interessante isso, porque dentro de uma mesma casa, você pode ter reações diferentes a respeito do mesmo problema. Pode ou não pode? Não acontece assim na sua casa, não. A mãe tem uma reação, o pai tem outra reação, os filhos outra reação. Nunca teve você não passa por essas coisas, não. Numa mesma casa pode ter reações diferentes a respeito do mesmo problema. Eu quero mostrar para você 3 reações de uma mesma casa. Diga assim: 3 reações para uma mesma casa. Veja, naquele cenáculo era uma casa só. No entanto, havia vários personagens lá. E cada um deles teve uma reação. Eu quero compartilhar essas reações com você, para que você tenha a reação que traga um milagre. Amém. Diga amém. Amém. Quero compartilhar com você porque a reação que traz o milagre para dentro da casa é uma só. Essas outras 2 você pode correr o risco de tê-las, mas elas não vão trazer o milagre para dentro da sua casa, já que nós estamos compartilhando sobre casas de paz e milagres. Primeira reação que nós vemos naquele cenáculo, aquela casa. Primeira reação é a lamentação das viúvas. Verso 39, acompanhe comigo. Quando vocês estão acompanhando, diga amém. Primeira reação que eu quero ver com você é a da lamentação das viúvas. A Bíblia diz assim no verso 39, quando vocês estão acompanhando: e levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou o levaram ao quarto alto, cenáculo, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Primeira reação é a lamentação. Veja, por que as pessoas lamentam? Parou para pensar, por que as pessoas elas lamentam quando tem um problema? Veja, nós temos algumas hipóteses. Primeiro, as pessoas lamentam para tentar pressionar os outros ou a Deus. As pessoas lamentam em primeiro lugar para isso, para tentar pressionar os outros ou até mesmo a Deus. Já viu isso? Quando você está você vai num atendimento de saúde, as pessoas, se tem alguém que está querendo pressionar o atendimento, está demorando o atendimento, geralmente o que as pessoas começam a fazer na fila ou ali sentadinhas no banco? O que elas começam a fazer, irmãos? Começam a lamentar. Está aqui desde as 5 da manhã, está aqui nessa fila, o menino está com febre, está com dor. Se tiver um atendente do lado, ele vai para lamentar perto do atendente, sim ou não? Está morrendo aqui, tem que fazer alguma coisa. Veja, irmão, qual que é essa função dessa lamentação aí para o quê? Pressionar. Interessante, essas viúvas tentaram fazer a mesma coisa com Pedro. Olha lá, verso 39. Assim que Pedro chegou, o que as viúvas fizeram? Juntou aquele montão de viuvada, o que aconteceu? Começou tudo a cercar Pedro, cercaram o homem.
Ele mal chegou na casa, rodearam aquela viuvada toda. Pedro, Pedro. Que coisa! Veja, irmãos, a primeira questão foi para pressionar. Mas existe uma outra razão. Por que as pessoas lamentam? Bom, a segunda razão é para tentar comover os outros ou a Deus. Veja, eu não estou querendo dizer para você que aquelas viúvas estavam tentando, já estavam conscientemente querendo comover a Pedro. Eu creio que elas estavam realmente, condoídas de terem perdido ali a Dorcas, né? Elas estavam tristes. Mas aquela tristeza ali não atraiu o milagre. Você sabe, choro, presta atenção nessa verdade. Choro desprovido de fé não atrai milagre. Olha para o seu vizinho, choro sem fé não traz milagre. Veja, elas estavam ali chorando, estavam ali, Dorcas era uma mulher de Deus, né? E ela veio, mas não adiantava isso. Esse choro era apenas da dor. O choro da dor não pode produzir resultados de milagre. Como você está entendendo antigamente? Você pode chorar, inclusive você tem o direito quando acontece uma situação dessa. Mas eu quero só falar para você que esse choro não produz milagre. Como você está entendendo antigamente? Existe um choro que produz milagre, sim ou não? Nós vimos na casa de Jairo. Jairo, ele chorou e suplicou aos pés. É um choro de quebrantamento, um choro que está envolvido fé, para buscar Jesus. Esse choro produz milagre. Como estão me acompanhando? Amém ou não amém? Mas esse choro, apenas pela dor, apenas de comoção, não produz milagre. Como estão entendendo? Amém? Mas às vezes as pessoas choram para tentar comover. Mas tem uma terceira razão, porque às vezes as pessoas lamentam. Terceira razão, é interessante isso aqui, porque olha só o que diz o verso 39, diz assim: primeiro elas rodearam para pressionar Pedro, que tinha acabado de chegar na casa. Depois elas choraram, abriram o berreiro. Você sabe, você está num ambiente, se eu entrar num ambiente onde o povo está chorando, eu choro junto, irmãos. Você não tem esse problema, não? Se eu chego num lugar que está todo mundo chorando, eu nem sei o que é, mas eu começo a chorar. O choro comove. Mas, olha aqui, além disso, elas choravam. O que elas faziam também? Mostravam as túnicas para Pedro. Olha aqui, Pedro, olha só, Pedro. Olha a renda dessa que ela fazia, Pedro. Olha só, Pedro. Veja, irmãos, qual que era esse lamento aqui? Esse lamento aqui é com qual intenção? Impressionar, diga assim, impressionar. Veja, elas estavam chorando, mostrando as túnicas para tentar impressionar ou a Pedro ou a Deus. Você nunca chorou assim, não? Lamentou assim diante de Deus, não? Senhor, eu estou aqui, Senhor. Jejuei a semana inteira, pagando um preço de oração, Senhor. Senhor, eu estou devolvendo até o dízimo. Veja, irmãos, esse choro aí mostrando as obras é para quê? Para impressionar. Mas isso pode talvez funcionar com homens, mas com Deus não funciona. Essa lamentação, esse chamar a atenção não funciona com Deus. Como você está entendendo antigamente? Bom, então essa é a primeira reação que nós vemos naquela casa. A reação da lamentação. A lamentação não trouxe o milagre para dentro da casa. Como você está me acompanhando antigamente? Mas tem a segunda reação dentro daquela casa. Tem a segunda reação, a reação diferente. Quero compartilhar com você. A primeira reação foi das viúvas, que elas reagiram com aquela crise, com aquela perda, lamentando. Você vai encontrar pessoas assim, na sua casa ou perto de você. Você vai encontrar pessoas que vão sempre reagir lamentando. Você vai encontrar pessoas assim, sim ou não? Você vai encontrar pessoas assim. Mas tem a segunda reação que nós vimos dentro daquela casa. Eu quero falar para você quem foi essa reação. Está lá, acompanha comigo. Atos 9, versículo, vamos ler do versículo 37 em diante. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu, veio a morrer, depois a levaram, puseram no cenáculo,
como líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos, diga, ouvindo os discípulos. Quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer: não se demora, vem rápido. Veja, irmão, a segunda reação que nós temos dentro daquela mesma casa é a reação dos discípulos. Nós temos a reação das viúvas, temos a reação dos discípulos, e a reação dos discípulos aponta para uma atitude, iniciativa. Diga assim, a iniciativa dos discípulos. A Bíblia diz que foram os discípulos que estavam ali que mandaram buscar a Pedro. Não foram as viúvas. Não foi alguém, alguma parentela de Dorcas. Foram os discípulos. Os discípulos tiveram a iniciativa. Peraí, não podemos ficar paralisados com esse problema. Não podemos aceitar. Sabe uma coisa, meu querido? Algo interessante disso aqui é que a fé, ela não é estática. Fé não é estática. A fé é dinâmica. Sacode o seu vizinho e fala: a fé é dinâmica, irmão. Dá uma saculejada nele. A fé, ela move. A fé, ela não fica paralisada. Quantos dizem amém a respeito? Querido, crer e não agir. Presta atenção. Se você diz que crê e não age, esse crer é um crer morto. Ouviu bem? Crer e não agir é um crer morto, inoperante. O crer vai implicar em agir. Está lá em Tiago capítulo 2, verso 17. Abra lá Tiago 2, verso 17. O crer é um crer dinâmico, operante. A Bíblia diz: assim também a fé, se não tiver ação, por si só é morta. Diga assim, a fé sem ação é morta. Quantos estão entendendo? Diga amém. Veja, aqueles discípulos, eles tinham fé para agir. Olha que interessante, porque geralmente aqueles que lamentam, eles se conformam com a situação. Se conformaram. Agora, aquele que tem fé, ele não vai se conformando à toa. Peraí, não. Isso não pode ficar desse jeito. Essa situação aqui em casa não pode ficar assim, não. Essa situação na célula, não. A fé produz esse inconformismo, essa indignação a respeito da situação. Fala para 2 ou 3 irmãos: não se conforme, irmão. Não se conforme. Haja. O seu crer tem que ser um crer com ação. Porque fé sem ação, fé sem obras é morta. Bom, essa foi a segunda reação daquela casa. A reação, a iniciativa dos discípulos. Mas o que mais nós podemos dizer a respeito da iniciativa deles? É que quando você tem essa fé com ação, essa fé toca a Deus. Diga assim, a fé nos move. A primeira coisa é isso. A fé, quando você tem fé, se você tem a verdadeira fé, ela não pode estar sem obras, ela tem ação. Ela vai produzir em você uma ação. Diga assim, a fé nos move. Segunda coisa, diga assim, a fé toca a Deus. Olha só o que acontece, tem uma situação dessa, nós lemos lá em Marcos, nós lemos sobre a história de Jairo. Aquela mulher, ela teve fé. E aí, o fato dela ter fé no meio daquela multidão, Jesus estava acompanhando Jairo, aquela multidão toda, mas apareceu aquela mulher que tinha fé, e ela verbalizou a fé dela, ela falou, se eu tocar, vou ser curado. Assim que ela agiu com a fé, o Senhor falou algo interessante. O que ele falou? No meio da multidão? No meio dos discípulos, o que Jesus falou? Quem me tocou? Olha aqui para mim, os discípulos estavam achando que Jesus estava se referindo ao tocar físico a Jesus. Tanto é que eles quase foram irônicos, para não dizer que foram com Jesus, sim ou não? O que eles falaram para Jesus? Ah, Senhor, você está de brincadeira. No meio da multidão dessa, você está perguntando quem que tocou o Senhor, mas Jesus estava se referindo a um outro tocar. Diga assim, o tocar da fé. Eles não entenderam, eles não estavam entendendo. Jesus, alguém me tocou. Jesus, é claro que Jesus não estava falando do tocar físico, Jesus estava falando do tocar da fé. Diga assim, a fé nos move. Diga assim, a fé
Deus. Quantos dizem amém a respeito? Veja, mas tem um outro detalhe a respeito dessa reação dos discípulos aqui relacionada à fé. Romanos 12, verso 3, abra lá. Terceira coisa que eu quero falar da fé dos discípulos, da reação dos discípulos, e aí, quero que você abra lá em Romanos 12, 3. Porque olha só, o que é interessante. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Você pode até dar esse recado para o seu irmão, não fica pensando de você mesmo além do que convém, não, viu? Não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação. Agora presta atenção. Conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Diga assim, Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Irmão, realmente nós não temos em nada no que vangloriar diante de Deus. Porque até a fé que você teve para entregar a sua vida para Jesus, foi Ele que deu. Amém. Irmão, sabe uma coisa? Eu creio. O Senhor deu uma medida de fé para cada um. Para nós, para aqueles que lá estão lá fora, para aquelas pessoas da sua família que inclusive não creram nele ainda. Mas eles têm uma medida de fé suficiente para crer em Jesus. Amém. Posso dizer amém? Amém. E quando é que eles vão crer em Jesus? Quando é que eles vão crer em Jesus, irmãos? Qual que é a importância de você levar alguém para o encontro, você trazer alguém para o impacto? Por que é importante você trazer essa pessoa? Você expor essa trabalheira toda para ir nas casas de paz e convida elas? Por que nós precisamos trazer essas pessoas? Porque, irmãos, Romanos 10, 17. A fé vem o quê? A fé vem pelo ouvir. E ouvir? Olha aqui para mim. As pessoas que estão lá fora, elas já têm uma medida de fé, sim ou não? Por isso que é tão impressionante. A palavra de Deus, ela é perfeita. As palavras são colocadas de forma perfeita. Porque a Bíblia diz que a fé, qual que é a palavra? A fé, ela, diga assim, vem. As mulheres, os homens, todos juntos. A fé, ela vem pela pregação. As pessoas já têm uma medida de fé. Na hora que nós pregamos a palavra, o que acontece com a fé delas? Vem. A fé delas se manifesta. É ativada. Sacode seu vizinho e fala assim, fica com a sua fé ativada, irmão. Sacode e fala assim, a sua fé já está sendo ativada pela pregação da palavra. Amém ou não amém? A fé, ela vem pela pregação. Ela é ativada pela pregação da palavra. Amém ou não amém? Por isso você não pode faltar culto. Você pode faltar, querido, por qualquer coisa. Porque a sua fé, ela é ativada pela pregação. Quantos dizem glória a Deus? Agora, interessante. Nós sabemos que tem uma medida de fé. Cada um de nós recebemos uma medida de fé. E sabemos que essa medida de fé, ela vai crescendo. O que eu quero dizer isso para você? Olha aqui para mim. O que eu quero dizer para você? Quero dizer para você que a fé daqueles discípulos era uma fé iniciante. Eles tiveram fé para se mover, para ter iniciativa, para ir chamar Pedro. Eles tiveram fé para tocar em Deus. Deus operou um milagre para boa participação deles. Mas eles tiveram uma fé iniciante, por quê? Porque eles não tiveram fé para ir orar com Dorcas. Por que eles não foram orar com Dorcas? Tiveram que mandar Pedro, que estava mais ou menos a 15, 20 quilômetros de distância, para vir orar por ela. Porque era uma fé iniciante. Eles até tinham fé de que Dorcas ia ressuscitar, mas tinha que chamar Pedro. Não, esse aqui não. Vamos chamar Pedro. Vamos lá, vamos chamar ele, porque aí ele vai, que Deus vai usar ele. Mas por que eles não oraram? Porque era uma fé iniciante. Quantos estão entendendo? Diga amém. Era uma fé que estava em desenvolvimento. Quantos dizem glória a Deus? Tiveram que chamar Pedro, mas foi uma boa participação no milagre. A atitude deles teve uma boa participação. Mas qual foi a terceira reação dentro daquela casa? Diga assim, a reação das viúvas. Não, todos juntos, diga a reação das viúvas, a reação dos discípulos e a reação de Pedro. Pedro estava lá naquele cenáculo e ele também teve uma reação. Vamos lá, volta lá para mim, em Atos capítulo 9. Vamos lá para o nosso texto base.
Atos 9, vamos ler o verso 39 e 40, diz assim: Pedro atendeu, foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, para o quarto alto, né? Todas as viúvas o cercaram, choraram, mostraram as túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Mas Pedro, tendo feito sair a todos... Peraí. Parece até um negócio assim meio mal educado, sim ou não? Não, gente, por favor, dá licença daqui, por favor, desce todo mundo, não quer ninguém aqui. Mas o que é isso? Com que Pedro aprendeu uma coisa dessa? Com que aprendeu um negócio desse de ficar mandando os outros saírem? Fala assim, Pedro aprendeu com o mestre. Mas o que aconteceu na casa de Jairo? Jesus fez o quê? Dá licença vocês, por favor, fica aqui só Pedro, Tiago, João, os pais. Pedro aprendeu. Pedro estava ali de canto olhando, já sei. Porque o ambiente influencia a fé. Diga assim, o ambiente influencia a fé. Quantos dizem amém a respeito? Amém. Então Pedro não deixou aquele ambiente chororô ali, não. Não deixou aquele ambiente influenciar, atrapalhar o milagre. Não, gente, por favor, desce todo mundo, ok? Vamos lá, vamos descer. E aí, verso 40, Pedro fez sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ô irmãos, qual foi a primeira reação de Pedro? Diga assim, dependência. Não, diga mais forte, dependência. Só as mulheres, os homens, todos juntos. Dependência. Pedro, primeira reação dele, meu Deus. Chamaram ele entrou no carro, pediu o pessoal sair. Primeira reação dele, joelho. Dependência. Oh, meu querido, você tem que entender algo, que é a sua dependência exclusiva de Deus é que vai trazer resultados poderosos na sua vida. 2 resultados que a dependência vai trazer na sua vida. Quantos querem ter esses resultados? Amém. Você tem que depender de Deus. Fala para 2 ou 3 irmãos, depende de Deus, depende de Deus, depende de Deus. Depende de Deus. Depende de Deus, irmão. Quando você resolve depender de Deus, 2 resultados acontecem comigo e com você. Primeiro, 2 Tessalonicenses 1:3. Olha lá. Sempre devemos, irmãos, dar graça a Deus por vocês. Paulo está falando, eu tenho que dar graça a Deus demais por vocês, irmão. Por quê? Por quê? Porque é justo. Sabe por quê que é justo? Porque a vossa fé cresce muitíssimo. Diga assim, a minha fé. A minha fé. Diga mais forte, diga a minha fé. Todos juntos, diga a minha fé. Vai crescer muitíssimo. Pega a sua mão, diga assim, a minha fé. Nesse exato momento, ela está sendo ativada e vai crescer muitíssimo. Quantos dizem glória a Deus? Quando você resolve depender de Deus, a sua fé cresce. A sua fé cresce. Irmãos, aqui nós vemos aqui uma fé sólida e crescente. Irmãos, presta atenção. Antes, Pedro era como um daqueles discípulos que mandou chamar ele. Era como um daqueles discípulos. Qual que era, em resumo, como é que era a fé daqueles discípulos? Iniciante. Uma fé iniciante, como é que é? Sabe como é que é uma fé iniciante? Tem fé para começar, mas não tem fé para acabar. Já viu como é que é um novo na fé, um novo convertido, um líder novo? Ele começa todo empolgado, todo vapor. Agora vai! E aí no meio do caminho o que acontece? Como é que foi com Pedro para andar sobre as águas? Jesus falou para ele: vem! O que acontece com Pedro? Na hora, sim ou não? Pedro andou sobre a água, sim ou não? Andou ou não andou? Diga assim, fé iniciante. Fé só para começar. Ele começou a andar sobre as águas. O que aconteceu no meio do caminho, irmão? Afundou. Agora, presta atenção. A fé dele não era assim mais não. A fé dele cresceu.
Porque ele aprendeu a depender de Deus. Ele aprendeu que para começar precisa de Jesus. Para chegar até o meio, precisa de Jesus. E para terminar, precisa de Jesus. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando entrou no quarto? O que ele fez? Ajoelhou por quê? Precisa de Jesus. Ô irmão, olha aqui para mim. Você precisa de um emprego? Precisa de Jesus primeiro. Você precisa entrar no negócio? Precisa de Jesus primeiro. Você precisa comprar um carro, uma casa? Você precisa buscar Jesus primeiro. Você quer casar? Aleluia! Busca Jesus primeiro, irmão. Você achou bom, né? Olha aqui para mim. Presta atenção. Primeira coisa que Pedro fez naquele cenáculo foi depender de Deus. A fé dele cresceu. Diga assim, Pedro já tinha fé para começar e terminar. Agora não era a fé de um iniciante. Iniciante era quando ele começou a andar sobre as águas, mas não teve fé para terminar. Mas sabe uma coisa? O que essa dependência gera também? Essa dependência de Deus, que faz a sua fé crescer, te leva para desafios maiores. Bom, você está achando o que dessa etapa que você está vivendo? Quantos querem passar de fase? Amém. Viu o videogame? Passar de fase. O Senhor quer fazer com que você passe de fase. Amém. Mas sabe quem está esperando você na fase seguinte? Como é que acontece nos joguinhos? Diga assim, desafios maiores. Fala para 2 ou 3 irmãos, desafios maiores vem por aí, irmão. Desafios maiores. Olha aqui para mim. Essa dependência que Pedro aprendeu a ter, ele não foi, irmãos. Se fosse qualquer um de nós, irmão, vamos falar a verdade. Se fosse qualquer um de nós que entra naquele quarto, a viuvada lá, estava chorando, tal. Veja, o que nós ia falar? Vem cá, viuvada, vamos chorar aqui junto, vamos orar pelo milagre. Ah! E aconteceu alguma coisa? Não ser nada. Mas Pedro preparou o ambiente. Primeira coisa, ele resolveu depender de Deus. Senhor, o que eu vou fazer? Como é que eu vou orar? Porque, irmãos, Pedro já tinha curado outras vezes? Já ou não? Sim ou não? Sim! Aqui na casa de paz ele já tinha curado gente. Lá atrás ele já tinha sido usado por Deus. Mas mesmo ele já tendo sido usado por Deus, ele não já chegou a pôr na mão. Não. Ele, Senhor, como é que eu faço? Qual que é a direção do Senhor nessa situação? Isso vai te levar para desafios maiores. Irmão, você não acredita. Sabe o que aconteceu? Olha só como é que o Senhor te leva para desafios maiores. Sabe o que tinha acontecido antes? Veja, Pedro estava em qual cidade? Lida. Olha lá o verso 32. Irmão, presta atenção como é que o Senhor te leva para desafios maiores. Como é que Ele faz? Quando você aprendeu a depender de Deus, você tem aprendido a depender de Deus? Você quer aprender a depender de Deus? Se você aprender a depender de Deus, Ele vai te levar sempre a desafios maiores. Coisas maiores. Presta atenção, o que acontece no verso 32? Presta atenção. Repare que o nosso texto base é no verso 36. Poucos versículos aqui. No verso 32 acontece que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam aonde, irmãos? Onde é que os discípulos foram buscar ele? Aonde? Só as mulheres? Os homens? Todos juntos. Diga, todos juntos. Lida. Olha aqui. Verso 33. Ali achou certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos. Presta atenção. O qual era paralítico. 8 anos, sem andar, paralítico, uma cadeira de rodas, numa cama. Naquele tempo não tinha cadeira de rodas. Vem para cá. Verso 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. O que aconteceu, irmão? Logo se levantou. Foi um negócio espetacular. Sabe o que aconteceu nessa cidade? Olha o que acontece, irmão. Todo mundo conhecia o Enéas. Viram todos os que habitavam em Líder e Sarón, dos quais se converteu. Parece que uma cidade inteira converteu. Todo mundo conhecia o Enéas. Na hora que ele se levantou, todo mundo espalhou: rapaz,
muitos se converteram ao Senhor. Quantos dizem glória a Deus? Agora olha aqui para mim, irmão. Já levantar o paralítico? Você já levantou um paralítico? Já teve essa ousadia? O cara está 8 anos na cama. Você fala para ele: levanta daí agora. Levanta! Levanta agora! Jesus te dá saúde. Você já teve essa ousadia, irmão? Pedro teve. Agora, o Senhor levou ele para Jope. Agora não era paralítico que ia levantar, não. Pedro talvez estava pensando nisso, né? Bom, funcionou aqui em Lida. Certo, tem algum paralítico por lá. Agora era para levantar o que, irmão? Morto. Levantar um cadáver. Pessoal, eu trabalho com cadáver, né? E não é fácil levantar cadáver. Não é uma coisa simples. Mas Deus usou Pedro num desafio muito maior, irmão. Porque uma coisa é um cara paralítico. O cara ainda está vivo, sim ou não? O cara ainda está vivo. Porque qual que é a seta que vem na hora que você está orando pelo milagre? Será que vai funcionar? Mas um cara que está vivo, você não tem perda nenhuma, né? No máximo você ficou ali, orou, ele não levantou. Mas vai levantar em nome de Jesus, amém? Você vai ser usado para levantar a gente. Diga glória a Deus! Mas agora era um cadáver. Um desafio muito maior. Sabe por quê? Porque Pedro aprendeu a depender de Deus. O Senhor percebeu, está dependendo de mim, então eu vou te levar sempre a coisas maiores. Quantos querem ser levados para desafios maiores? Fique de pé no seu lugar então, em nome de Jesus.